com qual frequência que as coisas mudam, entendeu? Cara, eu tenho uma visão de que todos os anos o mercado ele tá abrindo e fechando determinados ciclos, saca? Então, por exemplo, não sei por que de achos, mas vai ter uma fase durante o ano onde as pessoas vão estar mais suscetíveis a acreditar e a consumir conteúdos relacionados, por exemplo, ao problema dela, saca? Então vai ter mais pessoas querendo saber que ela tem uma enzima que tá prejudicando o intestino dela, que a tireoide dela tá desregulada, que, sei lá, tem as bactérias no intestino dela não estão funcionando direito. E aí, se você usar, por exemplo, um nome chiclete ali relacionado a esse mecanismo do problema, do tipo, sei lá, a bactéria adiposa, ela vai tender a consumir mais aquele conteúdo que você está fazendo. E se você direcionar esse determinado tipo de conteúdo para construir um mecanismo em cima disso, tende a dar mais bom. Só que vai ter outras épocas do ano onde a pessoa vai estar mais suscetível a consumir a receitinha que você está vendendo, ao truque, ao hack. E se você construir uma lead em cima do mecanismo do problema ali em si, não vai dar tão bom porque as pessoas estão mais voltadas àquele tipo de solução. Uhum. Então, eu acredito que acima de tudo é você entender muito bem sobre a escolha de mercado. Eu até cometi um dos erros, assim, que eu tinha traçado no cronograma da empresa. Eu determinei a escrita de muitas ofertas para o nicho de emagrecimento em si, só que o mercado não estava num momento tão legal assim. Eu acabei sendo prejudicado, mas já aprendi com isso. Mas justamente eu enxergo dessa forma. O mercado ele sempre vai ser cíclico e as pessoas sempre vai ter uma determinada manada mais de pessoas que vão estar mais conscientes do problema numa determinada fase do ano. Uhum. Vai estar mais consciente da solução. Então eu sempre enxergo dessa forma também. Tanto é que você até observa isso pelo direcionamento que você coloca dentro dos seus anúncios. Então, se você faz um hook, por exemplo, você sabia que é possível emagrecer até 15 pounds em menos de 2 semanas com esse tônico aqui? Pô, você fez uma parada mais ampla ali. Então, você pega e fala, bom, você tá usando vinagre de maçã da forma errada. Veja o jeito certo de fazer isso para emagrecer. Já é uma pessoa que já tá consciente ali do produto em si, ela já tá consciente do mecanismo da solução, saca? E aí, se você viu, por exemplo, aquele ad ali, ele despontou muito mais, e aquilo ali é onde mais tá vendendo, você já vê que tem o mercado em si, ele meio que tá pulsando ali, ele tá mostrando para você que tem uma manada maior de pessoas que estão conscientes daquela determinada solução ali. E se Uhum. você fizer VCLs mais voltadas a isso, com leads, com a tua comunicação sendo trabalhada mais norteada com base nesse ciclo que você tá observando, mais tendência daquilo ali dá bom. Então, eu queria entender, tipo, a visão de vocês aí também, mas eu acredito nisso. É muito ciclos, assim. Cara, eu concordo muito ali, tipo, total, assim, com o que o Diogo falou. Agora, pegando a questão das variações, assim, do mercado mesmo. Tipo assim, eu comecei ele em 2022, tá ligado? 2022, pelo que eu me lembro, era um VSL cinematográfico. Já tava morrendo preto e branco, tá ligado? Aquela VSL ugly lá. Então, o pessoal tava fazendo cinematográfico ali em vários mercados, tipo, emagrecimento, reju, relacionamento. Era tudo pro cinema. Pensa, passou o ano, tenho que renovar, tá ligado? É tipo uma questão de mentalidade, assim. Uhum. Mentalidade do dono da empresa. E aí, passou o ano, tem que inovar. Aí o cara começa a pensar em formas de inovar, aí ele inova. E aí, quando alguém nova, cria uma nova onda ali, uma nova tendência, todo mundo surfa. E aí, consequentemente, o mercado inteiro começa a explorar aquele tipo de formato, especificamente no ano. E aí, como todo mundo segue essa tendência ao longo do ano inteiro, aí acaba, como é que eu posso dizer, saturando, né? E aí, no ano seguinte, o dono da empresa, ele vê que tá saturando. E aí, passou o ano, tem essa mudança de mentalidade, vê essa necessidade de renovar e cria uma parada nova. E aí, tipo, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo, tá ligado? Uhum. Cara, só pra complementar esse ponto também, eu concordo muito com o que os dois falaram, mas uma coisa que eu percebo também é que o Não, sem começar a discordar, velho. Parece que dá briga, pô. Eu quero ver vocês saírem na mão. quero sair na porrada. Não dá uma hora junto com ele é meu copo, fudeu. Pessoal, hoje não vai ter briga, tá? Porque... Não sei, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou ter um pouquinho de cachaça aqui nessa exata. Vai botar uma caipirinha aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos comum. Vai falar aí, mano. Desculpa aí. Mas aí, relaxa. Mas aí o que acontece? Eu percebo que a cultura do player de resposta direta brasileiro é muito. São duas, né? Uhum. Ou é de olhar muito pra si, pra o que eu vou fazer, ou olhar muito pro lado, tipo, o que o outro tá fazendo. E aí os caras não têm, tipo, cara, vamos lá. O princípio do número de copo, na minha opinião, é isso. Você falar o que as pessoas querem, você entregar o que as pessoas querem. Copy é o coração da resposta direta. Então, o princípio da resposta direta na real é isso. Você vender o que as pessoas querem, entregar o que elas querem. Então, o maior erro que os caras cometem é justamente não olhar pra o que as pessoas querem, o que as pessoas estão falando. Então, uma coisa que eu acredito que é um exercício que, cara, todo copy chief, todo CMO de resposta direta, todo mundo trabalha com resposta direta, num cargo de tomar decisão a nível de marketing, precisa ter, ele precisa estar sempre refletindo, a maior parte do tempo dele precisa estar pensando sobre o que está acontecendo no mercado, quais são os próximos passos no mercado. Basicamente essa filosofia que eu tento ter bastante, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, na minha opinião, ah, o mercado, ele, tipo assim, ele não se renova por uma coisa ele não se renova aleatoriamente. O que é o mercado, no princípio de tudo? O mercado, cara, tipo, fulano tem uma dor, outro fulano tem uma dor, outro fulano tem uma dor. Então, tipo, existem várias pessoas, existem 7 milhões de pessoas no mundo, cada uma dessas pessoas tem problemas e desejos, e muitas das pessoas compartilham os mesmos problemas, os mesmos desejos. Então, se pegar aqui, a gente que tá aqui nessa mesa, o pessoal que tá assistindo esse podcast, a gente faz parte do mercado de resposta direta ali. Tipo, são pessoas, por mais que cada um estejam em níveis diferentes, em desafios diferentes, todo mundo tá meio que assistindo o podcast, todo mundo que me acompanha de jogo, que o pessoal me acompanha aqui, são pessoas que, cara, querem ganhar dinheiro na internet, querem trabalhar com marketing digital, fazem alguma coisa relacionada a isso. E aí o que acontece? Se você parar pra pensar, vamos pegar ali 2022. O mercado não falava de vender para os Estados Unidos, o mercado não falava, tipo, o nosso mercado de projeto não falava de vender para os Estados Unidos, não falava de, sei lá, rodar como afiliado, não falava dessas paradas. O mercado falava de quê? De PLR. Porque tinha o Fint, o Kaique lá que falava sobre essas paradas, e aí, tipo, o mercado tava falando sobre isso. Depois,
veio a onda do Nutra. Depois veio a onda do Nutra pros Estados Unidos. E agora tá todo mundo falando meio que sobre isso. Aí agora tá surgindo um pouco também a parada do TikTok Shop. Todas as partes, todas essas coisas que aconteceram funcionaram. Só que e funcionam, enfim, beleza. A questão não é o funcional, não. A questão é o fato do assunto tá sendo comentado. Então, se você entra num grupo de 10 grupos de WhatsApp de marketing digital naquela época, tava os 10 falando de PLR. Nossa, aham. Se você Muito. entra em 10 grupos de WhatsApp hoje, tá todo mundo falando de luta nos Estados Unidos. De afiliado, pá. De afiliado e tal. Por quê? Porque o movimento aconteceu no nosso mercado, naturalmente. Porque são pessoas, tá ligado? Então, as pessoas estão sempre procurando coisas novas, tem sempre alguém apresentando algum conceito novo, alguma ideia nova. Uhum. Então, assim como isso acontece no nosso mercado, de maneira natural, que a gente nem percebe, acontece no mercado de emagrecimento. Então, um tempo atrás, a galera tava falando sobre o quê? Emagrecimento, sei lá, dieta low carb. Hoje tá todo mundo falando das canetas que emagrecem, tá ligado? Então, o cara que ele tá, tipo, que ele é um copy chief, um CMO, um copywriter, assim, ele tem que estar sempre antenado nas ondas que estão surgindo dentro do mercado dele. Assim como surgiam no nosso mercado, tem ondas surgindo no mercado de emagrecimento, de próstata, de todos os mercados tem alguma onda surgindo. Uhum. Então, por exemplo, tá todo mundo falando dessas canetas agora. Qual que é a próxima onda que tá surgindo? Qual que é a próxima caneta que tá surgindo? Tipo, de 10 grupos de WhatsApp de pessoa que quer perder peso, o que as pessoas estão conversando mais, tá ligado? Qual que é o assunto, o tópico mais em alta ali? Então, é muito sobre isso. E aí, através disso, você consegue decifrar os próximos passos, tá ligado? Então, tipo, cara, talvez você perceber, sei lá, que tem muita gente consumindo conteúdo GC ou conteúdo de receita, e a galera só fala disso aí, ou então tá falando sobre algum assunto específico, alguma coisa específica, você tem que saber decifrar isso e saber posicionar isso pra aquele público, entendeu? Então, acho que é uma questão, tipo... Essa é a habilidade do copywriter, né? Essa é a No habilidade do final das copywriter. contas, o copywriter é foda, ele deve conseguir fazer isso de maneira excepcional. De maneira excepcional. Uhum. Ler o mercado. Tipo, na minha opinião, tipo, o mercado ele é uma onda natural, tipo, não se cria um negócio que é É o isso. somatório de desejos privados ali. É uma força da natureza. É uma força da natureza. Exatamente. O mercado é uma força da natureza, é uma onda, é um mar. É. E aí, o mar, beleza, o mercado é um mar. O mar tem ondas. O trabalho do copywriter é antecipar a onda que vai vir pra surfar nela. Vai Isso do tentar bom, criar né? uma onda. Não ruim, né? Mas o médio, ele só vê a onda e já tá põe no meio. E já tá, aham. O bom pra caralho, ele já antecipa que ele já sabe, cara, ela vai subir, ele já pega na subida Aham. e na descida já manda isso tudo E na da descida curva. já tá antecipando a outra, tá ligado? Já tá vendo, Então é meio que esse o papel, sabe? Então, tipo, não é pensar muito sobre o que eu quero fazer, o que o outro tá fazendo. Quais são as ondas que estão surgindo no meu mercado agora, tá ligado? Uhum. E através disso ele vai conseguindo avançar, sabe? Aí ele sempre cresce o mercado. Por isso que tem gente que escala, que dá certo, e depois some. Porque o cara não acompanhou, tá ligado? Ele pegou aquela onda específica. Aham. E no nosso mercado acontece muito, Acontece né, mano? muito. É muito frequente. Mano, olha só que doido, tá? O Diogo falou ali que existem esses ciclos e que todo ano, a princípio, acontece um ciclo novo. E aí tu tem que fazer essa atualização aí de mercado, né? Uhum. Maravilha. Como será que as pessoas que estão em casa, ou, aliás, vocês, tá? Como que vocês fazem pra balancear aliás, como faz pra gerir, tá? Essa sofisticação de ofertas em termos de buscar inspiração? Porque a gente pode olhar pro mercado. O que tá acontecendo agora no mercado? Tem caneta, tem isso, tem tal coisa. Isso é uma coisa nova que tu pode usar, tá? Pra sofisticar os teus funis, os seus VSLs. Maravilha, show de bola. Mas também, tu pode olhar pra outros lugares pra sofisticar. Uhum. Por exemplo, que a gente já falou aqui, tá? Copies antigas. Uhum. Esse negócio da pergunta paradoxal, cara, isso é uma coisa que é antigo pra caralho. A copy mais antiga que eu lembro disso era um Magalog, que é aquela do segredo do povo Unza, tá ligado? Sim. Uhum. Pra A viver pra tribo, sempre. né? Tiagão, se eu achar, vai aparecer na tela, tá? Esse Magalog aí. Eu tenho. Tu tens? Uhum. Ó, Samuel, então vai aparecer aí o povo Unza aí. Ou Runza, sei lá. Então, tipo, tu concorda que o teu framework aí, tá? Da pergunta paradoxal é uma forma de inovação dessa parte aí de, talvez, de comunicação, Uhum. tá? Só que é uma coisa que tu pegou lá de trás, Uhum. né? E daí, meio que parece assim, ó, que a habilidade do copywriter sênior é uma soma dessas duas paradas. O cara tem que saber o que tá rolando agora. Sim. E o que tá Mas se tu rolando. olhar lá pra trás, mano, também tem muita coisa boa Uhum. pra tu Exato. pegar e reciclar e botar pra hoje, sabe? Exato. Aí eu fico pensando, o que será que é mais importante? Olhar pro passado pra ver o que já funcionou? Ou será que é pra olhar pro agora e como juntar essas duas paradas, sabe? Uhum. Que eu acho que o supra-sumo, assim, tipo, o cara que é mais pica, eu acho que ele deve fazer isso. Uhum. Quer dizer, acho não. Os dois. São o que vocês fazem, mano. Sim, sim. Uhum. E eu sim. acho que é o que vocês fazem. Sim, Porque pelo que eu exatamente vejo isso. de fora, entendeu? Vocês juntam os formatos atuais, ultra top, Sim. ultra sofisticados, e aí vocês pegam umas cópias antigas que vendeu não sei quantos milhões Uhum. há 50 anos, e daí junta essas duas paradas, e aí, bom, vende pra Sim, caralho, sim. sabe? Eu acredito que o segredo em si tá justamente na base do briefing ali. Então, quanto mais informações sobre preconceitos que as pessoas possuem, sobre as soluções ali em si, sobre o que já foi rodado no passado ali, o que já validou no passado, quanto mais informações você coloca dentro desse documento, mais a sua mente tem a capacidade de associar essas coisas. Porque, tipo, a criatividade nada mais é do que juntar uma coisa com outra ali.